Paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira da oitava da Páscoa. O Evangelho de Lucas encontra-se no capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles em Emaús. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu a eles. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram no partir do pão. Mas ele desapareceu. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dois discípulos, decepcionados pelo escândalo da cruz, não percebem que estão sendo acompanhados por Jesus que havia ressuscitado. Eles ainda permaneciam no escuro. E por isso pensam que Jesus fosse, como eles, um forasteiro que caminhava. Mas enquanto eles estavam vivendo a noite escura da fé, o ressuscitado se aproxima deles e faz uma verdadeira catequese com base nas Escrituras. Uma catequese que fez o coração daqueles homens arder. Essa ardência no coração é sinal de que pela palavra a gente encontra o Cristo. Porque Cristo é palavra que faz arder o coração. Palavra que traz sentido e movimenta a vida da gente. Mesmo com o coração ardendo, por causa da voz e das palavras daquele homem, eles não conseguem perceber que era Jesus. Mas a paz que eles sentiam era tão grande que no fim do caminho, eles pedem que o estranho fique com eles. Já é tarde, a noite declina. Amanhã você segue. Fica conosco e continuaremos a prosa. Eles se sentam à mesa e reconhecem o ressuscitado quando ele parte o pão. Essa partilha do pão é uma referência clara à Eucaristia, que mostra que para as primeiras comunidades cristãs, a Eucaristia era a presença real, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. E que a comunidade reconhecia a presença de Jesus ressuscitado todas as vezes que partiam o pão. Quer dizer, todas as vezes que celebravam a Eucaristia, a comunidade se sentia na presença do Senhor. E antes de partir o pão, a comunidade partilhava a palavra que fazia arder o coração, quer dizer, que fortalecia a fé. Assim, aqueles dois homens compreenderam que o Messias esperado por Israel era de fato o servo sofredor de Isaías, que precisou passar pelo tormento para entrar na glória. Eu caminho
como Jesus muitas vezes disse, era o caminho da cruz. Assim, o relato do Evangelho de hoje descreve o caminho catequético que aqueles 2 discípulos passaram, percorreram. Caminho catequético que a comunidade onde Lucas vive também está passando. Partilhando as experiências, partilhando a palavra, crescendo na fé e o reconhecendo no partir do pão. No início, os olhos dos discípulos estavam vedados, porque eles não tinham ainda uma caminhada de fé com o ressuscitado. Eles pararam na cruz, encerraram a história com Jesus na cruz. Por isso estavam decepcionados, porque quando o conheceram, eles pensavam que o caminho terminaria na glória. Mas o caminho o levou à cruz. Assim a gente se pergunta: se Jesus ressuscitado pode de fato ser encontrado? E se pode, onde podemos encontrá-lo? O Evangelho responde dizendo: o encontramos na palavra, o encontramos na Eucaristia. O Senhor caminha conosco. Ele nos fala nas Escrituras e se deixa encontrar na Eucaristia. Todas as vezes que abrimos a palavra e comungamos, nós fazemos com a nossa comunidade uma experiência profunda de ressurreição. Eis a grande lição dos discípulos de Emaús a nós. Pela palavra e pela Eucaristia, nos encontremos noite e dia com aquele que por nós ressuscitou. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você.